Então tá bom, igreja linda, igreja maravilhosa, que o Senhor possa nos abençoar mais esse dia, amém? Eu queria falar um pouquinho a respeito de perdidos, né? Tá no título aí, perdidos. Muitas vezes a gente se encontra perdido, ou muitas vezes a gente acha que perdeu as coisas, né? Que nos perdemos, ou que perdemos algumas coisas, perder o controle, né, de alguma coisa, ou algo que eu tinha, eu sinto que eu não tenho mais, as coisas parecem não se encontrar mais. Então a gente muitas vezes acaba se sentindo perdido, ou se achando perdido, né? Parece contraditório, né? Mas muitas vezes a gente se encontra nessa situação, numa situação em que parece que a gente está perdido, tá? Quero convidar você a abrir sua Bíblia lá no livro em primeiro lugar, queria ler um salmo, tá? Vamos abrir um salmo número 142, o salmo número 142. Para primeiro a gente entregar a nossa vida, esse salmo vai falar assim mesmo de Deus, quero estar na tua mão. Amém? Salmo 142 diz assim: ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor, derramo diante dele a minha queixa, à sua presença exponho a minha angústia. Quando dentro de mim esmorece o espírito, tu sabes o caminho por onde devo andar. Amém? Então, assim, na verdade, esse texto, em primeiro lugar, é um texto de entrega, né? É um texto de entrega, eu me entregando a Deus. Deus, eu muitas vezes posso me encontrar perdido, ou perdendo o rumo, perdendo o fio da meada, perdendo, enfim, o que você quiser entender, ou aquilo que o Espírito Santo estiver te falando, te lembrando, né? Então eu comecei com esse salmo justamente por causa disso, porque é um salmo de entrega, em que o salmista ele vai falar a respeito de se sentir angustiado, se sentir mal, e nesse ponto, ao invés de se afastar de Deus, ao invés de procurar qualquer outro rumo, ele diz assim: quando eu me sinto angustiado, quando eu me sinto perdido, então eu vou até o Senhor. E indo até o Senhor, eu apresento para o Senhor a minha queixa, eu apresento para o Senhor a minha situação, a minha angústia, né? Aquilo que eu estou passando, né? Eu apresento tudo para o Senhor. E eu sei que no Senhor todas as coisas vão ser resolvidas. Eu sei que no Senhor eu posso encontrar o meu refúgio, eu posso encontrar a minha fortaleza. Amém? Então, esse texto do Salmo, ele vai dar essa introdução nessa nossa palavra de hoje, tá? A palavra, como eu disse, se chama perdidos, né? Então, que a gente então a gente já está entendendo assim o primeiro fio da meada, assim, né? Ao me sentir perdido, a primeira coisa que eu devo fazer, eu devo ir direto para o Senhor, amém? Aí eu quero ir para o Evangelho de Lucas, tá bem? Sempre lembrando, gente, tá? Se você tiver algum pedido de oração, coloca aí nos comentários, o Ministério de Oração tá olhando os comentários e vai estar sempre orando, tá? Pelos pedidos de oração, tá bem? No final também nós vamos estar orando por todos os pedidos que tiverem sido colocados, tá bem? Vamos lá para o Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Se a gente pegar do versículo 1 até lá o versículo 32, nós vamos ver várias palavras de Cristo, né? Vários ensinamentos de Cristo, algumas parábolas principalmente. Ó, se a gente pegar lá desde o início, a gente vai ver que Cristo começa com a parábola da ovelha perdida. Depois ele vai para a parábola da dracma perdida. E depois ele vai
para a parábola do filho pródigo, né? Eu vou ficar principalmente na parábola da dracma perdida. Vamos entender também, vamos entrar ali um pouquinho na parábola da ovelha perdida, tá? Mas a gente vai se situar principalmente na parábola da dracma perdida, que é a que eu quero ler com vocês agora. Então a gente já está lá no Evangelho de Lucas, tá bem? Capítulo 15. Nós vamos ler agora o versículo 8 até o versículo 10, tá bom? Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos 8 ao 10. Diz assim: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e a procura com muito empenho até encontrá-la? E, quando encontra, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrem-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende, tá? Lembrando que é Jesus contando essa parábola, tá? Então Jesus está fazendo uma analogia, tá? Com alguém que perde algo que é importante para aquela pessoa, o desempenho da pessoa, ok? O desempenho da pessoa para buscar aquilo que ela perdeu, tá bom? E como ela, todos os passos, tá bem? Eu queria passar com você os passos que Jesus colocou sobre essa mulher, tá? Após ter percebido que perdeu uma dracma, quais são os passos que ela deu até ela ter recuperado a sua dracma e depois de ter recuperado a sua dracma, tá bem? Então nós vamos ficar um pouquinho na parábola da dracma perdida e depois a gente só vai fechar ali com a questão da ovelha perdida, tá bom? Boa noite aí para quem está dançando, boa noite, a paz seja com todos, amém? Então a gente viu ali, a gente leu o texto da parábola da dracma perdida, e Jesus ele faz a seguinte, ele fala o seguinte: uma mulher que tinha 10 dracmas, ela perdeu uma dracma. Perdendo uma dracma, ela em primeiro lugar, ela vai ficar com medo, ela vai ficar desesperada, porque ela perdeu algo que é valioso para ela, é muito valioso para ela. E como a gente percebe que isso é valioso? Primeiro, por causa do contexto que Jesus coloca, a forma com que Jesus coloca, tá? A forma com que ele diz, né? Com a forma com que ele retrata, já demonstra a importância que aquela dracma tinha para aquela mulher, tá bem? Segundo, por causa do que ela faz depois de ter perdido a dracma, né? Os passos que ela tem depois de ter perdido a dracma nos demonstra a importância que aquela dracma tinha para ela, né? Porque diz ali que ela acende a lamparina, varre toda a casa, mexe nos móveis da casa e procura com diligência, tá bem? São esses os passos que Jesus coloca ali. Então a gente percebe ali, então, que ela perdendo algo que era importante para ela, coisas precisam ser feitas para que ela seja recuperada, tá bem? Então parece simples, mas não é. Não é. E isso prova na nossa vida, tá bem? Nem todas as vezes que nós perdemos algo na nossa vida, a gente reage da mesma forma. Você deve se lembrar de quando você perdeu algumas coisas na sua vida. Nem sempre você reagiu, você agiu da mesma forma. Me diz aí, você sempre reagiu da mesma forma quando você perdeu alguma coisa? Às vezes a gente age de uma forma, às vezes a gente age de outra forma, né? Dependendo do que a gente perdeu e como essa perda foi para nós muitas vezes reagimos de formas diferentes, né? Às vezes a gente fez igualzinho ela, né? Revirou tudo até achar. Às vezes o sentimento de perda nos criou uma situação, nos criou sentimentos que nos bloquearam, e por mais que nós soubéssemos que era importante achar aquilo,
nós não conseguimos, ou nós não tivemos força, ou nós simplesmente desistimos de procurar, né? E simplesmente deixamos para lá. Então, Jesus Cristo ele está dizendo, se alguém perde algo que é importante, ações precisam ser feitas para que aquilo seja recuperado, para que aquilo seja resolvido, né? Seja recuperado para a pessoa. E ali ele começa a demonstrar como aquela mulher faz para conseguir recuperar. Uma coisa que já logo de cara já nos demonstra, tá? Primeiro, que eu falei para você, a primeira coisa que o texto aponta é que aquilo que ela perdeu era importante. Sendo importante, tem que ser tratado como importante, né? É claro que isso não tem valor maior do que outras coisas, mas naquele momento se torna uma prioridade consertar aquilo, né? Para ela consertaria a situação dela se ela encontrasse aquilo que ela perdeu, né? E qual foi a primeira coisa que ela fez? Qual foi a primeira coisa que ela fez para conseguir achar? Ela toma uma ação, ela toma uma atitude de busca. Eu vou buscar, eu vou procurar, tá bem? O que ela faz então para começar a procurar? Ela diz que o texto, né, a Bíblia diz que ela acende a lâmpada, tá bem? Por quê? Porque, né, pode parecer óbvio, né? Vocês vão dizer assim, ninguém procura nada no escuro, né? Precisa de luz, né? Nós precisamos de luz. E aqui não é só uma questão física, né? Se você vai procurar alguma coisa num cômodo da sua casa, obviamente você vai buscar luz, né? Quanto mais luz, mais fácil de encontrar. Quanto mais luz, fica mais claro, fica mais fácil. Talvez você perceba que perdeu alguma coisa de noite e por mais que tenha a luz artificial, muitas vezes já deve ter acontecido com você também, você ter decidido fazer o seguinte, ó, vamos deixar para procurar amanhã, porque amanhã vai estar de dia, vai estar mais claro, né? E aí a gente procura melhor. Agora está escuro, por mais que acenda a luz, não é a mesma coisa. Então vamos deixar para amanhã. Amanhã vai estar de dia, vai estar mais claro e a gente procura. Ou seja, você está esperando um momento com mais luz para que você possa fazer aquilo que você quer fazer, tá? Ou você vai acender uma luz para que possa iluminar o lugar e assim facilitar a tua procura. Na nossa vida é a mesma coisa. Quando nós estamos nos sentindo perdidos, quando nós sentimos que perdemos alguma coisa, tá? Quando nós sentimos, e essa perca pode ser em qualquer área da nossa vida, essa perca pode ser em qualquer área da nossa vida, tá? Seja área material, seja área sentimental, uma pessoa, né? Que nós sentimos que perdemos, um amigo, uma amiga, um parente, enfim, tá? Qualquer sentimento de perca. Para eu achar de volta aquilo que eu estou precisando, eu preciso de luz. Porque uma das coisas que a gente sente quando a gente se sente perdido ou sente que perdeu alguma coisa, a gente se sente no escuro. Né? Quantas vezes a gente se sente perdido e a primeira coisa que a gente faz é ir conversar com alguém. Por que a gente faz isso? É justamente porque a gente está se sentindo no escuro e a gente está buscando luz, mesmo que a gente não perceba, é isso que nós estamos fazendo. A gente quer um pouco de luz, a gente precisa... Sabe quando você perde alguma coisa dentro de casa e você começa a perguntar para todo mundo onde está? E muitas vezes é uma coisa que só você mexe. Mesmo assim você pergunta para todo mundo de casa, você viu isso? Alguém viu isso? Alguém sabe onde que está? Né? Muitas vezes é uma coisa que só você mexe. Você sabe que, entre aspas, é ridículo perguntar para as outras pessoas da casa aonde está, porque só você mexe. Mesmo assim a gente pergunta, sabe por quê? Porque nós estamos em busca de luz. E a gente acredita que se alguém falar alguma coisa que faça sentido, vai iluminar um pouco
a nossa perspectiva, vai dar uma iluminada, vai acender a nossa perspectiva. E aí a gente já vai criar uma esperança maior de encontrar aquilo que a gente perdeu. Né? Então, muitas vezes, quando nós perdemos algo na nossa vida, quando nós temos esse sentimento de perca, né? Nós muitas vezes procuramos alguém com quem conversar. Por quê? Não é nem que a gente ache que a pessoa vai achar aquilo para nós ou vai dizer tá lá ou tá lá, né? Mas é o simples fato, muitas vezes, de buscar em alguém um pouco de luz. Algo que a pessoa nos faça, algo que a pessoa nos diga que ilumine um pouco a nossa perspectiva dentro daquilo que a gente está vivendo, dentro daquela perca que a gente está vivendo. Então a primeira coisa que essa mulher faz é acender a lamparina. Ela acende a lamparina porque ela sabe que ela precisa iluminar a vida dela, né? Iluminar aquele local, sobretudo iluminar a vida dela, né? Porque ela precisa de luz para poder achar a sua dracma perdida. E nós precisamos de luz para que nós possamos nos encontrar e para que nós possamos encontrar as coisas que nós perdemos, tá bem? Só que daí vem uma outra questão, tá bom? Olha só, passo a passo. Jesus é incrível. Jesus é maravilhoso, né? Ele sabe o que ele faz, ele sabe o que ele fala, ele está sempre ensinando e não é pouco não. Jesus está sempre ensinando muito. Depois que o texto diz que ela acende a lamparina, deixa eu achar aqui, só um pouquinho. Depois que diz que ela achou a lamparina, ó, qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma delas, não acende a lamparina, né? Primeiro passo, acendeu a lamparina, né? Varre a casa. O segundo passo, varre a casa, tá bom? Outra coisa que pode parecer natural, né? A gente pode pensar assim, poxa, mas se ela está procurando uma coisa, ela vai perder tempo varrendo, né? Não é mais fácil procurar logo o que ela está perdendo? Bom, aqui tem duas coisas, tá bem? Primeiro, claro, muitas pessoas vão dizer assim para mim, mas pastor, fica mais fácil de achar se você varrer, né? Outros vão pensar assim, não, eu acho que ela podia procurar e deixar para varrer depois. E aí, o que vocês acham? Vamos lá. Primeiro, sim, tem a questão de ir varrendo facilitar na procura dela. Mas tem uma segunda questão super importante relacionada nesse texto que Jesus deixou aí e não deixou de graça, né? Aliás, Cristo nunca faz nada de graça, né? Tudo ele tem propósito, ele tem sabedoria. Olha, se Jesus falou, presta muita atenção porque é muito rico, tem muita coisa ali para aprender. Tá? O que acontece é, pensa comigo, quando você está num ambiente escuro e você ilumina, tudo fica melhor, não fica? Tudo fica melhor, tá? Só para você ter uma ideia, quando tudo está escuro, sabe qual que é a primeira coisa que você perde? Não é a visão. Porque quando escurece, você ainda está enxergando. Pouco, mas está. A primeira coisa que desaparece é a cor. É a primeira coisa que desaparece, é a cor. Se tiver escuro, deixa aí um cômodo depois meio escuro, você vai perceber que você enxerga as coisas. Mas você só enxerga a sombra. Por quê? Porque você não vê mais a cor das coisas. Fica tudo numa cor só. Né? Ou naquele tom de cinza, né? Do preto para o cinza, fica tudo numa cor só. A primeira coisa que desaparece é a cor. E quanto mais iluminado é um lugar, mais cor tem no lugar, mais definições de cor tem no lugar, né? Então, olha só como que funcionam as coisas, né? Quanto mais você enxerga, mais cor você enxerga. Então, isso nos ajuda a ter uma visão melhor das coisas, isso nos ajuda a ter uma perspectiva melhor das coisas, né? Se você trazer isso para a nossa vida, faz todo sentido. Quanto mais nós nos afastamos de Deus, mais nós estamos nos afastando da luz, que Deus é luz. Quanto mais nós nos afastamos de Deus, mais distante nós estamos da luz, ou seja, cada vez mais nós estamos no quê? No escuro. E a vida vai ficando cada vez sem cor, cada vez com menos cor na nossa vida. Não é assim que a gente se sente? Quanto mais triste nós estamos, quanto mais
perdido nós nos sentimos, cada vez nós sentimos que a vida está com menos cor. Né? E quanto mais próximos de Deus nós estamos, mais a luz de Deus é presente na nossa vida e mais cor a gente percebe. É cor no sentido de alegria, em vários sentidos, né? A gente pode colocar essa expressão, tá? Quanto mais próximo de Deus, mais vida tem na nossa vida, mais luz tem na nossa vida, automaticamente mais cor tem na nossa vida. Então a luz ela ajuda a iluminar, mas ela também ajuda a definir melhor as coisas na nossa vida. As coisas ganham mais definição, ganham mais cor na nossa vida, né? Então isso já nos ajuda também. Só que não é só isso que a luz traz, tá? A luz, né, como a própria palavra de Deus diz, a luz sempre ilumina as trevas, né? E iluminando as trevas se dissipam, mas também revelam a sujeira, né? A luz, ela ilumina, amém. Dissipa as trevas, amém. Mas ela também mostra a sujeira, né? Não é à toa que quanto mais próximos nós estamos de Deus, mais feliz nós nos sentimos, porque nós percebemos que a nossa vida está sendo iluminada, mas ao mesmo tempo nós também sentimos aquele temor, né? Aquele quebrantamento de coração, porque a luz de Deus acaba revelando quem nós somos, né? A luz de Deus acaba revelando quem nós somos, e isso acaba demonstrando para nós mesmos as nossas falhas, os nossos erros, os nossos pecados. Isso acaba se demonstrando, né? Então, quando a mulher liga a lamparina e ilumina a casa dela, a primeira coisa que ela consegue perceber é assim: sim, ok, eu estou vendo melhor. A luz me permitiu ver melhor. Mas vendo melhor, eu consigo perceber melhor a sujeira, eu consigo perceber melhor a bagunça, né? Então, existe esses dois pontos, que não é um ponto positivo e um negativo. Pelo contrário, são dois pontos positivos. Se nós soubermos administrá-los, se nós soubermos o que fazer, e ela soube o que fazer. Ela, iluminando o local, ela viu a sujeira e imediatamente ela falou: eu preciso limpar a sujeira. Isso vai me ajudar, porque já que a minha vida está sendo mais iluminada, eu tenho a possibilidade de limpar essa sujeira, porque eu estou vendo ela, certo? E isso também vai me ajudar a encontrar aquilo que eu perdi, né? E muitas vezes aquilo que eu perdi pode ser eu mesmo, ou seja, isso pode me ajudar a eu me encontrar. Amém? Me acompanhando aí. Então, o primeiro passo dela, acender, iluminar. O segundo passo dela, iluminando, nós acabamos, somos abençoados pela luz, mas também acabamos vendo a sujeira, né, e a bagunça. E aí a palavra de Deus diz que ela começa a limpar a sujeira. E é exatamente o que nós precisamos fazer. Nós nos encontramos perdidos ou nós perdemos alguma coisa. Primeiro, nós vamos para Deus, né? E Deus é a luz que ilumina a nossa vida. Deus iluminando a nossa vida, primeiro a gente vai se sentir bem porque a nossa vida está sendo iluminada. E, além disso, Ele vai revelar a sujeira que precisa ser limpa na nossa vida. Justamente para que a gente possa se encontrar aquilo que nós perdemos, né? E aí cabe a nós começar a limpeza, aí cabe a nós começar a limpar a nossa vida, né? Varrer, e aí diz que ela começa a varrer a casa e que ela também começa a organizar a casa, né? E uma coisa que eu sempre falo assim, né? Primeiro que eu não acredito que serviço de casa é serviço de mulher, né? Então, em casa nós nos ajudamos, né? Todos de casa nós nos ajudamos, nós fazemos todas as coisas, né? Mas não tem jeito, a mulher é melhor em tudo, né? Então, para limpar, com certeza elas são melhores, né? Nós homens, nós somos meio assim, se a gente vai varrer uma coisa, a gente varre em volta das coisas, né? Mulher não, ela reforma
o cômodo, né? Ela tira tudo do lugar e ela vai para cima, aí ela arrasta o sofá, e ela arrasta o rack, e ela arrasta tudo, porque ela não se contenta apenas em varrer o que ela está enxergando, aquilo que ela está vendo, né? O homem é mais sem vergonha, vai varrer o que dá para ver, né? Isso se ele não varrer para baixo das coisas, né? Mas a gente sabe que nesse caso, nesse ponto, a mulher é muito mais diligente que o homem, né? E então a gente já imagina essa mulher procurando essa dracma. Ela não se contentou em varrer o que ela estava vendo, ela começou a arrastar os móveis, ela começou a mexer os móveis e deixa eu limpar isso aqui por trás e tudo mais. Muitas vezes, quando nós entramos na vida cristã, a gente começa a agir como o homem limpando a casa, né? A gente deixa a luz entrar, a gente deixa a luz iluminar a nossa vida, só que a gente vai querendo limpar só aquilo que dá para ver, né? E vai escondendo algumas coisinhas, né? A gente não faz a limpeza completa, né? Agora, e eu diria para vocês assim, essa limpeza necessária na nossa vida, essa limpeza ela tem que ser feita com relação a essa analogia que eu estou fazendo, ela precisa ser feita como uma mulher limpa a casa, sabe? Com mais dedicação, geralmente, tá? Tem homem que faz bem também, mas geralmente como são feitas por elas, com aquele cuidado mesmo de tirar as coisas do lugar, limpar por baixo, limpar atrás. Você está entendendo? Está entendendo onde eu quero chegar? A limpeza que Deus quer proporcionar na nossa vida é uma limpeza completa, porque Ele quer tirar toda a sujeira, Ele quer eliminar toda a bagunça, para que a limpeza seja total, para que a limpeza seja completa, para que aquilo que seja perdido seja achado, né? Quer ver um outro exemplo? Aliás, isso aconteceu hoje em casa, né? Os meninos estavam procurando um brinquedo deles, não acharam, né? E eles falaram, os dois falaram, o Nicolas e o Caleb, procuramos em todo lugar, procuramos em tudo, sumiu, né? Até viraram para a Glaucia e falaram, não, você jogou fora ou você deu aquilo lá, né? Aí a Glaucia falou, tá em tal lugar, né? Aí sabe aquela coisa de mãe? Se eu for lá e achar, né? E eles falaram, e eles voltaram a procurar, voltaram e falaram, não tá, não achamos, não tá em lugar nenhum. Aí ela falou, eu posso procurar? Eles falaram, pode procurar. Ela deve ter demorado uns 15 segundos para achar exatamente onde ela falou que estava, né? Então, sabe, essa atenção, esse cuidado, né, de realmente mexer nas coisas de uma forma que você saiba o que você está fazendo, né? Que você tenha certeza que você fez a coisa do jeito que deveria ser feito. Limpar um lugar, né, tendo a certeza de que você de fato limpou tudo que tinha que ser limpo, né? Muitas vezes a gente até organiza bem a casa, mas a gente tem aquele famoso quartinho no fundo. Sabe aquele quartinho no fundo? Chama edícula, né? Algumas pessoas brincam, dizem que chama ridícula, né? Porque geralmente é o lugar onde se guarda a bagunça, né? O quartinho da bagunça, né? E geralmente é o lugar onde a gente vai acumulando coisas, onde a gente vai jogando coisas da nossa vida, que a gente sempre diz assim, eu vou usar isso aqui algum dia. Nunca vai, né? Vai ficar só acumulando e bagunçando aquele quartinho. E na nossa vida, muitas vezes, nós fazemos isso. Existe muita coisa que a gente deveria jogar fora, existe muita coisa que a gente deveria eliminar, mas a gente prefere continuar deixando guardado, vai jogando num quartinho dentro do nosso coração, né? E muitas vezes é esse lugar que Jesus quer entrar e que Jesus quer limpar, né? Mas a gente prefere deixar Jesus em outras áreas da nossa vida, em outros cômodos da nossa casa, onde aparentemente estão limpos, né? Em vez de deixar ele entrar onde exatamente está sujo, onde exatamente está bagunçado, para que ele possa fazer uma limpeza completa ali, total ali, né? Possa nos mostrar o que precisa ser varrido, o que precisa ser jogado fora, para que a limpeza seja total e completa na nossa vida, para que a gente possa deixar de ser perdido, né? E realmente se encontrar, né? Se encontrar com Deus, deixar Ele iluminar a nossa vida, deixar
a ele mostrar aquilo que a gente precisa varrer da nossa vida, aquilo que a gente precisa eliminar da nossa vida, enfim, fazer essa limpeza que ela fez para ela poder encontrar. E por fim, diz que depois de iluminar e varrer, ou seja, limpar o local, ela então parte para organizar, né? Ela vai organizando as coisas e procura com diligência, né? Algumas versões falam que ela procura com diligência. Deixa eu ver qual que é. Aqui na minha versão diz que ela procura com muito empenho, né? Diligência e muito empenho são sinônimos, né? Então ela procura com muito empenho, ela procura com diligência, né? Então ela vai mesmo porque ela sabe que ela precisa encontrar aquilo ali. E ela encontra, né? E ela encontra, e encontrando, aí vem um outro passo, sabe? Seria mais ou menos como a gente faz na nossa vida. Quando nós estamos em busca de uma coisa e nós conseguimos encontrar, a gente não pode se conter só para nós, né? Na igreja é o famoso testemunhar, né? Nós precisamos testemunhar aquilo que Deus tem feito na nossa vida, né? E é exatamente isso que Cristo diz que ela faz. Encontrando a dracma, ela vai, conta para as amigas, conta para as vizinhas, chama elas e comemora, faz uma festa, né? Para comemorar o fato dela ter encontrado aquela dracma que era algo precioso para ela, mas que ela havia perdido e que ela passou por todo um processo para conseguir recuperar. O que você já perdeu? O que você tem perdido, né? Que precisa ser encontrado, né? Se você permitir iluminar a sua vida, o que será que precisa ser limpo? O que será que precisa ser varrido? O que será que precisa ser arrumado, né, na nossa vida? Eu não sei, mas com certeza você sabe, né? Eu sei do meu com certeza. E você sabe na sua vida também aquilo que muitas vezes está perdido, ou se esse sentimento de perda é de nós mesmos, ou seja, eu estou me sentindo perdido, você está se sentindo perdido, né? Precisa se encontrar, né? Eu sei quais são os passos que você pode e deve fazer para se encontrar. Em primeiro lugar, você precisa iluminar. Você precisa iluminar, você precisa de luz. Nós precisamos de luz. E essa luz se chama Jesus Cristo. Nós precisamos da luz que se chama Jesus Cristo, que ilumina a nossa vida, que nos mostra as coisas, que nos faz ver as coisas, né? Ver não só a sombra, né? Mas ver a cor das coisas, né? Nós precisamos dessa luz. Nós precisamos organizar a nossa vida, nós precisamos limpar a nossa vida, varrer, organizar, pôr as coisas nos lugares. E certamente, se nós fizermos isso com empenho, com diligência, como está dizendo ali, com muito empenho, como está dizendo o texto, nós vamos encontrar aquilo que se perdeu. Nós vamos encontrar aquilo que se perdeu. E encontrando, ou seja, obtendo a vitória sobre essa situação que eu estou passando, eu preciso testemunhar. Eu preciso contar aquilo que aconteceu. Dizer para as amigas, para as vizinhas, para os amigos, para os vizinhos, para os irmãos, para a família: olha, eu tinha perdido algo, né? Pode ser uma esperança, eu tinha perdido a esperança, mas eu encontrei. Jesus me achou encontrar. Ele iluminou, eu vi o que precisava ser arrumado, eu vi o que precisava ser limpo, eu limpei, eu arrumei. Deus me ajudou, porque sozinho eu não tinha capacidade de fazer. Ele me ajudou a me livrar da bagunça, a me livrar da sujeira, né? A limpar aquela área da minha vida, e eu encontrei aquilo que eu tinha perdido, né? Eu me reencontrei, eu me encontrei novamente, eu encontrei Cristo novamente, né? Tinha deixado ele quietinho num canto, provavelmente. Ele está de volta, ele assumiu o lugar dele, que é o centro do meu coração, que é o centro da minha vida. Ele está de volta aqui dentro, e não só está de volta aqui dentro, mas agora sim ele tomou esse lugar, o meu coração. Ele tomou esse lugar, ele assumiu esse lugar.
Amém? Que Deus possa assumir a nossa vida. Eu disse que ia fechar com o texto da ovelha perdida. Todos nós conhecemos a parábola da ovelha perdida. Cristo vai dizer: quem de vocês, tendo 100 ovelhas, perdendo uma, né, não deixa as 99 no aprisco, ou seja, seguras, né, guardadas, e não vai atrás daquela que está perdida. Por que eu quero fechar com essa parábola? Só fechando mesmo, não vou entrar na parábola, só fechando mesmo. Porque até agora eu estava dizendo dos passos que nós precisamos fazer, né? Que a parábola da dracma perdida mostra os nossos passos com relação a isso. A parábola da ovelha perdida, ela mostra aquilo que Deus faz para recuperar o perdido, né? Então, se você achava difícil os passos da mulher procurando a dracma perdida, deixa eu te falar uma coisa. Aquilo que Deus faz é muito maior do que aquilo que a gente tem que fazer. Porque se você olhar a parábola, depois lê as parábolas inteiras, tá? Se você olhar a parábola da ovelha perdida, dá muito mais trabalho porque o pastor precisa fazer para recuperar a sua ovelha perdida do que aquilo que a mulher precisa fazer para recuperar a dracma perdida, né? Dá trabalho ali a recuperar a dracma perdida? Dá. E nós precisamos agir, nós precisamos sim desse trabalho para que nós possamos recuperar as coisas que nós perdemos, para que nós possamos nos recuperar. Dá trabalho. Mas acredite, o trabalho de Deus para nos recuperar é maior. O trabalho que Ele tem, o esforço que Ele faz para nos resgatar, estando nós perdidos, é ainda maior. É ainda maior. Então acredite, se nós fizermos a nossa parte para que nós possamos recuperar aquilo que está perdido, seja algo, seja alguém ou seja nós mesmos, pode ter certeza que Deus está fazendo um trabalho ainda maior, porque Ele não quer perder Ele não quer perder você, Ele não quer perder ninguém. E Ele vai fazer tudo o que for necessário para recuperar a ovelha perdida, para recuperar a pessoa perdida, né? E nós façamos a nossa parte para que nós também possamos recuperar as coisas perdidas, né? As coisas na nossa vida perdida ou nós mesmos. Amém? Em nome de Jesus. Eu espero que você possa, o Espírito Santo possa ministrar essa palavra no seu coração, possa te dar o discernimento, possa te dar o entendimento, a luz a luz da palavra de Deus, a luz da sua vida, né? Na luz da palavra de Deus, a luz da sua vida, né? Que a palavra de Deus possa iluminar a sua vida e assim o Espírito Santo possa te dirigir a fazer esses passos e você possa recuperar aquilo que se perdeu, para que nós não sejamos mais perdidos. Amém? Não estou falando perdido no sentido de morto no pecado, tá? Não estou falando perdido nesse sentido. Eu estou falando assim, mesmo salvos, né? Mesmo com Cristo, mesmo salvos, muitas vezes nós nos sentimos perdidos em muitas situações. Amém?